Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará. Neste vídeo, eu quero conversar com vocês sobre essa questão do Robson de Castro, né, que está sofrendo muita pressão e deve sair do clube ao final desta temporada. É muito provável que saia. Acho que, de certa forma, já vai tarde, né? E, infelizmente, gente, o final da gestão do Robson de Castro no Ceará é constrangedor. É de um constrangimento absurdo. O cara conseguiu ser muito importante para este clube, mas pouco a pouco está conseguindo desfazer tudo o que ele fez de bom para o Ceará. Se por acaso a equipe cair para a segunda divisão, e hoje é muito provável que isso aconteça, a culpa disso é do Robson de Castro. Com detalhe, a equipe poderia ter caído para a segunda divisão em outros momentos também, a equipe poderia não ter conseguido alguns feitos que conseguiu tendo o Robson à frente na presidência, né, e tudo mais. Cair hoje para a segunda divisão é muito diferente de cair para a segunda divisão há 4, 5 anos atrás, gente. A condição para a volta não é a mesma. Reduz-se absolutamente, absurdamente, os ganhos de um clube em termos de patrocínio, em termos de direitos de transmissão. O clube se enfraquece muito do ponto de vista institucional. E detalhe, um clube hoje da Série A, quando cai para a Série B, ele disputa a Série B sem o know-how de alguns clubes que lá estão já há mais tempo. As vantagens que um clube grande tinha antes, quando caiu para a Série B, isso já não existe mais. Então, alguns que falam, não, é interessante que caia, porque de repente vai tomar uma pancada aí, e aí vem Isso não acontece quando você tem, por exemplo, gestores encastelados, que usam, inclusive, o clube para se promover. Então, só o clube vai perder. E provavelmente, este vai ser o grande presente que o Robson de Castro vai entregar para a torcida do Ceará no final da sua gestão. O final de gestão constrangedora, triste em vários aspectos, né? Agora, evidentemente que se dane o Robson de Castro. O problema é o torcedor. Quem vai sofrer mesmo é o torcedor. É um triste fim do Robson de Castro, que se dane o Robson de Castro. O mais importante aí no caso, né, é que o clube vai pagar um preço alto por causa da incompetência dele. E essa incompetência que vem do fato de que ele nunca entendeu que ele pode perfeitamente ser um cara importante para, né, a gestão do clube, mas não ser necessariamente o cara do futebol, né? E foi justamente por isso que ele se derrotou. Ele achou que ele também seria importante do ponto de vista de ser o grande homem, né, do futebol, o homem forte do futebol do Ceará. Ele confundiu completamente as coisas. Por quê? Por causa da ganância pelo poder. O futebol entrega isso, né? Entrega muita popularidade para quem se envolve com o futebol, né? E ele deveria perfeitamente entender que ele não tem esse entendimento todo do jogo, né, para querer se envolver tanto assim com o futebol, com a gestão do futebol do Ceará, né? Então, o que acontece? O Lúcio já foi mandado embora, o Lúcio foi uma aposta equivocada dele, uma aposta bizonha dele, a aposta de um dirigente completamente prepotente, arrogante, petulante, né? Encastelado, que não tem noção do que acontece na realidade, que não tem noção da inserção do Ceará no contexto do futebol brasileiro, né? Navegou no sucesso, deixou o sucesso aí subir a cabeça, né? E acabou atrapalhando absolutamente tudo, né? É por isso que ele vai buscar um cara como o Lúcio de Castro, porque o Lúcio era uma aposta absurda. Naquele momento, não era momento para aposta, era momento para ser sério, né? Então ele foi buscar um técnico que nunca havia sido técnico. Esse técnico fez tudo de errado, absolutamente tudo. Cada jogo ele fazia algo diferente. Era o esquema diferente, ora era esquema diferente, ora eram jogadores diferentes, ora eram improvisações ridículas, medonhas, né? Que não contribuíam em nada para a evolução da equipe. Faltou o tempo inteiro pragmatismo para o seu Lúcio Gonçalves, né, que já vai tarde também, né? Era para ser demitido? A questão é, gente, se ficasse, dava no mesmo. Era melhor que fosse. Agora, quem que vai chegar para tomar conta do banco de reservas do Ceará? Este é o problema. Nos seus últimos atos de gestão, o Robson deve repetir os mesmos erros de sempre. Então, a escolha ridícula que ele fez em cima do Lúcio também vai permear a escolha dele do outro treinador. E o outro treinador, o mais cotado, gente. E há informação, inclusive, de que já tem conversa. É o Lisca, gente. É o Lisca. E tá, eu falei a palavra Lisca, evidentemente que muitos torcedores e torcedoras do Vozão que estão me assistindo falando, ótimo, o Lisca fez sucesso aqui. Gente, para! Vamos parar com essas coisas, com essa mania de buscar receita que deu certo no passado.
A gente, quando volta para o passado, sempre vamos correr o risco, gente, né, de se deparar com algo que se transformou para o bem ou para o mal, algo que envelheceu, que não tem mais a mesma jovialidade, não tem a mesma beleza corpórea, algo que mudou muito, e muitas vezes para pior. E para pior, geralmente, é o que acontece com grande parte dos técnicos aqui do futebol brasileiro. É também o que acontece com o seu Lisca, doido, que doido, na verdade. Por que é doido? Porque faz dancinha? Ele deveria ser doido por ser um cara arrojado. Arrojo é justamente o que o Lisca não tem. Num certo momento deu certo. Então agora o torcedor está falando, que bacana. Pois é. O Lisca, ele foi tentado pelo... Ele só faz bobagem por onde ele passa. E o Santos errou em buscar o Lisca. Pois é, só foi derrotado, o Santos estava indo para a zona do rebaixamento. Ele foi demitido, mais derrota do que empate, mais derrota do que vitória, né? O Santos quase indo para a zona do rebaixamento, o Santos falou tchau, mandou embora. O que fez o Avaí? O Avaí vai buscar o Lisca, gente. O Avaí, na zona do rebaixamento, o que o Avaí precisava? O Avaí precisava justamente, diante de algumas equipes ali, parelhas, de vitórias. Não se busca o Lisca para conseguir vitória, porque ele não é técnico para isso, é um técnico defensivista. Foi assim no Vasco e foi um fracasso. Foi assim no Santos e foi um fracasso. Tem sido um fracasso em todos os clubes. Por que no Ceará? Ele vai ser diferente. Entendam isso. Porque no certo momento deu certo. Vários contextos, várias circunstâncias atuaram para que desse certo. Quem falou para você? Quem te garante que essas circunstâncias vão atuar novamente? Este é o ponto. Ele foi para o Avaí. E no Avaí, ele não fez nada, só perdeu. Foram, parece que 9 derrotas, né? Ou 8 derrotas e um empate, alguma coisa assim, né? E o Avaí, na verdade, continuou na zona de rebaixamento e praticamente já está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Falhou no Vasco, falhou no Santos, falhou também na equipe do Avaí. Deixou o Santos à beira da zona do rebaixamento, deixou o Avaí praticamente rebaixado, foi mandado embora, né? E agora, né, antes disso, quando tudo teve até a questão do esporte, que ele deixa na mão o esporte para ir para o Avaí, né? O Ceará teve essa experiência também com o Dorival, né? Será que isso não conta? Só conta quando é com o Ceará esse tipo de coisa também? Agora, o fato é, o Lisca tá mal. E o Ceará tem jogos complicadíssimos pela frente nessas 4 rodadas que faltam, gente. O Ceará vai precisar, é isso, pontuar. Preferencialmente, vai precisar vencer. Pelo menos um jogo. Não se contrata o Lisca se o time precisa vencer. Você contrata o Lisca se você quer fechar a casinha. E este não é o momento para fechar a casinha. Por quê? Porque o Ceará já está na zona do rebaixamento. E pode ficar ainda pior se o Atlético Goianiense passar o Ceará, algo que é muito provável. Então o Ceará vai precisar de pelo menos 1 ou 2 vitórias. Não se contrata o Lisca para isso. Ele é um técnico para formar a equipe defensivamente e não ofensivamente. Entende? Então é um erro brutal buscar o Lisca nesse momento, mas impressionante, gente. É o cara que o Robson quer trazer para o Ceará. No seu último grande ato da gestão, ele vai errar de novo. Por prepotência, por buscar sempre aquele que está à frente dos olhos, por buscar receitas do passado que em algum momento funcionou, por não ouvir os outros, por não ter ouvido para os outros, por não permitir que as ideias dos outros cheguem até ele. Tem que ser tudo daquela cabeça dele. Está completamente aí perdido, né? Está saindo do Ceará uma gestão que foi importante num certo momento, mas tudo que ele está fazendo agora já se coloca no lugar daquilo que ele fez de bom, né? É um fim trágico, triste, de certa forma, para esse burocrata, esse tecnocrata do futebol, que não tem nenhum entendimento do futebol e que neste momento desrespeita a equipe do Ceará, violenta as emoções dos torcedores e torcedoras do Vozão. Buscar o Lisca agora, repetir todos os principais erros da sua gestão. E é justamente o técnico preferido desse dirigente que não tem o menor entendimento hoje do que significa futebol. É uma pena, né? É que ele fizera essa aposta no Lúcio, que é um técnico qualquer, demonstrou inclusive ser um técnico realmente, que não é nem iniciante, gente. Hoje não serve talvez sequer para ser auxiliar técnico, né? E esse cara comandou o banco de reservas do Vozão por causa desse responsável, desse Robson de Castro. Esse responsável que tem que se mandar mesmo no Ceará, nunca mais dar as caras no Ceará, nunca mais. Né? Por quê? Porque ele não merece, inclusive, ter o nome dele associado ao Ceará. Por tudo que ele está fazendo pelo Ceará neste momento, ele não merece. Que ele receba um grande pé na bunda, se mande do Ceará e nunca mais volte. Porque até mesmo o seu último ato de gestão,
o que talvez possa ser o seu grande último ato de gestão, é um ato de gestão indecoroso, buscar um Lisca doido, né, para ser um técnico de uma equipe que precisa vencer, sendo que o Lisca é um cara que não sabe montar equipes para vencer, e vou dizer mais para vocês, ao contrário do que todo mundo pensa, também não sabe montar equipes para se defender. Porque todo mundo acha que montar uma equipe para jogar no ataque é difícil. Fácil montar a equipe para se defender. Não é não. Também tem que saber fazer isso. E o Lisca está, na minha opinião, dentre os técnicos que também não sabe armar equipes para serem competitivas do ponto de vista defensivo. É isso.